Existe um momento silencioso em que você percebe que algo precisa mudar, mas não sabe exatamente por onde começar. Você tenta ajustar sua rotina, suas ações e até suas decisões, mas no fundo sente que continua no mesmo lugar. Como se existisse algo invisível te puxando de volta sempre que você tenta avançar um pouco mais. E isso não acontece por falta de esforço, mas por algo mais profundo que continua sendo repetido dentro de você. Você pode mudar o que faz, mas se não mudar o que sustenta essas ações, tudo tende a voltar ao mesmo padrão. E é por isso que muitas tentativas de crescimento começam bem, mas não se mantêm ao longo do tempo. Porque o problema não está no que você começa, mas no que você continua alimentando sem perceber. Mas existe uma forma diferente de olhar para isso, e é aqui que tudo começa a mudar de verdade. E se a transformação que você busca não dependesse do que está fora, mas do que você mantém dentro? E se o crescimento fosse consequência de uma reorganização interna que você pode começar agora? E se a prosperidade não fosse algo distante, mas algo que se constrói a partir da forma como você se posiciona? Porque no momento em que você muda o que sustenta suas decisões, você muda o caminho que elas criam. E isso não acontece de uma vez, mas começa com pequenos ajustes que você repete com consciência. O primeiro ajuste é perceber o que você tem pensado de forma automática todos os dias. Porque esses pensamentos criam uma direção que influencia suas escolhas sem que você perceba. E enquanto você não observa isso, você continua reagindo ao mesmo padrão que já conhece. O segundo ajuste é não aceitar automaticamente aquilo que surge na sua mente como verdade. Nem tudo que você pensa representa quem você é, muitas vezes é apenas repetição do que você aprendeu. E quando você começa a questionar isso, você abre espaço para algo novo surgir dentro de você. O terceiro ajuste está na forma como você reage às suas próprias emoções. Se você responde sempre da mesma forma, você reforça o padrão que quer mudar. Mas quando você observa antes de agir, você cria uma nova possibilidade de resposta. E essa pequena pausa muda completamente a direção de uma situação que parecia automática. O quarto ajuste envolve agir mesmo quando não existe certeza absoluta sobre o resultado. Porque esperar segurança total é uma forma silenciosa de continuar no mesmo lugar. E cada ação fora do padrão antigo começa a enfraquecer aquilo que te limitava antes. O quinto ajuste está na repetição consciente dessas novas escolhas ao longo do tempo. Porque não é uma decisão isolada que transforma sua vida, mas aquilo que você sustenta diariamente. E quanto mais você sustenta esse novo padrão, mais natural ele se torna dentro de você. E quando isso acontece, suas decisões começam a mudar sem esforço exagerado. E essas decisões começam a abrir caminhos que antes simplesmente não apareciam para você. Não porque surgiram do nada, mas porque agora você está alinhado com algo diferente internamente. A transformação deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma consequência do que você mantém. O crescimento deixa de depender de motivação e passa a depender de direção. E a prosperidade deixa de ser algo distante e começa a se tornar uma construção real. Talvez você não precise fazer mais, mas fazer diferente a partir de agora. Porque no momento em que você muda o que sustenta suas escolhas, tudo ao seu redor começa a responder. E essa resposta não é imediata, mas é consistente para quem continua avançando. E é exatamente aqui que essa nova fase começa a se tornar possível para você. Uma fase mais clara, mais firme e alinhada com aquilo que você realmente quer viver. E esse início não acontece isoladamente, ele pode ser construído passo a passo, todos os dias.
Aqui, neste canal, você encontrará uma sequência de ideias, percepções e direcionamentos que vão te acompanhar nesse processo. Cada vídeo foi pensado para provocar um ajuste interno, mesmo que pequeno, mas consistente ao longo do tempo. E esses pequenos ajustes, quando repetidos, começam a gerar uma transformação silenciosa dentro de você. Uma transformação que não depende de esforço exagerado, mas de continuidade consciente. E é essa continuidade que começa a refletir no mundo externo de forma cada vez mais evidente. O que antes parecia distante começa a se tornar possível, não por acaso, mas por alinhamento interno. E esse alinhamento abre espaço para um crescimento que deixa de ser limitado e passa a se expandir. Um crescimento que não acontece de forma linear, mas que pode se tornar exponencial ao longo do tempo. Porque quando a base interna muda, tudo o que se constrói sobre ela ganha uma nova direção. E talvez seja exatamente isso que faltava, não mais tentativas externas, mas uma mudança real por dentro. E se você seguir esse caminho com consistência, os resultados começam a acompanhar esse movimento. E isso pode ser o começo de uma transformação profunda, contínua e cada vez mais visível na sua vida.